Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, amigo do canal Israel no Caminho. O canal que quer ver todo Israel no caminho, na verdade e na vida. Eu sou Mihael Malachi, aqui em Israel. Esse é meu nome aqui no Negev, em Beersheba, onde estou morando atualmente. Morava no Brasil e era conhecido como Miguel Malachi, aí no Brasil. E aí do Brasil, de São Paulo, está meu irmão Sami Stachover. Olá, Sami, tudo bem? Shabbat Shalom, Sami. Shabbat Shalom, ouvintes, youtubers, espectadores. Sami Stachover de São Paulo, também conhecido como Shalom Moshe Ben Shlomo HaKohen. Oh, glória! Oh, glória, nome bonito. Ô, Sami, a paraxá de hoje, né? É Vaishlach, e enviou, Vaishlach, e enviou. Ela está em Gênesis 32:4 a 36:43. Não se esqueça, Sami, que a Paraxá é a porção do Pentateuco, dos 5 livros da Torá, né? Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Aí você tem a Haftará, que é a porção dos profetas, que está em Oséias, de 11:7 a 12:11, tá? Essa porção. E a porção da Brit Hadashá, que seria a nova aliança, né? Ou o Novo Testamento, está em Mateus 26, de 36 a 43. O salmo que é lido nessa semana, Samuel, é o Salmo 140. Dito isso, chegando às suas conclusões, o que você tem para falar desses textos e do que você tem, do que você leu desses textos, Sami? O que você pode nos dizer? Querido Miguel, queridos youtubers, espectadores, não há paraxá que não seja de bênção. Não há paraxá que não traga ensinamento. E os ensinamentos, principalmente do livro de Bereshit, são tocantes porque é a vida dos patriarcas. Abraham, Isaac e Jacó são os nossos patriarcas. Não dá para não perceber isso. E eu digo de uma maneira até mais ampla. Olha só, quando você diz, eu sirvo ao Elohim, quem é esse Elohim? É o Elohei Abraão, Elohei Yitzhak, Elohei Yaakov. Então, quer dizer, nós estamos realmente a serviço do grande e todo-poderoso El Shaddai. E essa paraxá tem realmente um relato muito interessante da volta de Yaakov para casa. Então, Yaakov saiu de casa, ele teve uma diferença séria com o irmão dele, porque era para ver quem aprontava com o outro, e os dois se desentenderam. Aí a mãe disse, sabe o que, filho, vai passear um pouquinho. E ele volta com 2 esposas, filhos e muita riqueza. E quando ele está se aproximando, ele envia os mensageiros. É engraçado, o texto da Torá diz que ele envia malachim. É estranho quando você olha que o mensageiro é os anjos, né? Mas, ok, ele envia esses mensageiros e os caras trazem um relato. Ô, Jacó, se prepara porque o teu irmão vem vindo com 400 homens. O cara diz, o quê? Uau! Isso é medo, gente. O patriarca teve medo. Mas o patriarca teve medo e quando ele entendeu que ele tinha medo, ele faz uma afirmação maravilhosa, porque aí ele põe as coisas dentro de um parâmetro que eu acho fantástico. Olha só, em Bereshit 32, Gênesis 32, versículo 10, ele diz, sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo,
pois com apenas o meu cajado eu atravessei esse Jordão, e já agora sou 2 bandos. Livra-me das mãos do meu irmão Esaú, porque eu o temo, para que não venha ele me matar e a matar as mães dos meus filhos. Gente, dá para vocês pararem para pensar. Primeiro, ele faz uma afirmação, é o seguinte: eu não sou merecedor de nada. E, aliás, quem de nós é merecedor de alguma coisa? Lamentavelmente nenhuma, porque nós somos especialistas em pecado. E Yaakov, dentro da sua visão, ele diz assim: eu não mereço nada, mas sabe o que é, Deus? Preciso da tua ajuda. E o maravilhoso da história é de que quando Deus percebe que a franqueza de Jacó é grande, o que ele faz? Ele manda um homem lutar com ele a noite inteira. Ou seja, o que Deus quis provar para Jacó? Ele quis provar de que, olha, eu estou contigo, só que você vai ter que vencer o teu medo. E você vai vencer o teu medo comigo. Então, eles lutam a noite inteira e Jacó percebeu de que não era uma luta muito simples. Pô, uma noite inteira de luta é material para não pôr defeito. E o que acontece? Jacó diz assim: tá bom, então, antes de você ir embora, me abençoa. E este enviado de Deus diz assim: tá bom, agora você muda de nome. Ele, como assim? Agora você vai se chamar Israel. Lutou com Deus. Aí você percebe que Deus realmente, ele está contigo o tempo inteiro, ele só quer ter certeza de que você sabe disso. Agora, o bonito da história é de que Deus ouviu a prece, ouviu o pedido, e os 2 irmãos se cumprimentam, se abraçam e choram juntos, abraçados. Isso que é o maravilhoso de você realmente dimensionar o tamanho do medo. Agora, não é só esse teste do medo que Yaakov passou. Veja só. Aí ele chega em algum lugar, faz um acampamento, aliás, o acampamento que ele chama de Sukkot. E Sukkot são tendas, quer dizer, ele ainda era peregrino, né? Interessante isso. Mas vamos lá. Aí, dentro dessa sequência, a filha Diná, ela é estuprada e os filhos de Yaakov vão lá e fazem um rapa, mata todos os homens da região. E Yaakov, de novo, sentiu medo. E Deus diz assim: tá bom, vai para outro lugar. E o medo encheu os corações daquele pessoal. Então, de novo, Deus mostrou a sua presença diante de Yaakov. Agora, olha só que coisa interessante, gente. Olha só. Na verdade, nós vimos de que, finalmente, Yaakov se deu conta da grandeza de Deus e, em consequência disso, lá para frente, em Bereshit 33, sabe o que aconteceu? Pela primeira vez, Yaakov levanta um altar para Elohim. E é gozado que no texto da Torá, ele chama esse altar de Elohei Israel, o Deus de Israel. É o nosso Deus, o Deus do povo de Israel. Os Bnei Israel, temos um Deus que é vivo e ele mereceu um altar. Olha só que coisa linda, né? Agora, vamos lá. Antes de você completar, né? Esse Deus de Israel, que realmente lutou com Jacó, né? Ainda voltando, antes dessa parte da Diná, né? Dessa parte de Siquém, né? Que eles fazem com o povo de Siquém, voltando àquele medo, né? Ele teve medo, mas depois ele entendeu que Deus é maior, porque a gente também, eu estava até conversando com você, às vezes a gente fica falando, né? Poxa, que dificuldade financeira, que luta que estamos passando e tal, mas a gente faz uma análise e a gente vê na nossa vida, né? Que apesar das dificuldades, Deus sempre proveu, né? A gente sempre conseguiu os gigantes que nós tivemos nas nossas histórias sempre foram derrotados, né? Sempre apareceu alguma provisão de algum lugar, né? E a gente fica com medo sempre e
e Deus está sempre lutando com a gente, né? Ou a gente lutando com ele, talvez, né? Isso que a tua colocação, é gozado, porque existem duas situações. Uma é quando a gente olha com os olhos do coração, a outra é quando a gente olha com os olhos da cara. Os olhos da cara, muitas vezes, nós não vemos o milagre que Deus fez. Com os olhos do coração, você para olhar e diz assim, uau, espera um pouquinho só, eu precisava disto e veio isto. Tá? Então, Deus dá, no momento certo, a coisa certa. Mas eu volto ao detalhezinho que a gente estava vendo. Deus queria que você reconheça que você tem medo. Porque enquanto você não reconhecer que você tem medo, ele não vai olhar muita você vai coisa por para você, você. né? Aí você vai pelo seu braço. Não Você pelo vai braço se forte. sentir o poderoso de Jacó, quando na verdade você não é. Né? Não é o poderoso de Jacó, exatamente. É, E é interessante também que no final o irmão fala, vem comigo. Ele faz a paz com o irmão, mas ele fala, não, eu vou por esse caminho, você vai para esse, né? Porque você não... ele deixou bem claro, né? Eu quero ser seu amigo, não quero a paz, mas eu sirvo ao Deus de Israel. Eu sim, sirvo ao Deus de mas Israel. E ó, se o irmão dele foi por um caminho, Esaú foi por um caminho, ele foi por outro caminho, eles não foram juntos no final, né? Quer dizer, o sim, mas povo de Deus... cuidado, é uma coisa interessante que você está colocando, Miguel, porque a rigor eles vão se encontrar na caminhada quando Isaac, o pai, morre, e os dois juntos vão estar cuidando do final do pai. Ou seja, no final do veja de que os caminhos foram diferentes, mas o final é um só. Ou seja, em algum momento nós todos vamos nos reunir com aqueles que nós achamos que eram o problema da nossa vida, quando na verdade eles foram um instrumento que Deus usou para nos fazer crescer. E o ponto onde eu queria deixar vocês ouvirem mais um pouco da palavra de Deus é quando você vai no Brit Hadashah Sim. e Yeshua, lá em Mateus, Matitial 26, ele está realmente nos seus últimos momentos, é praticamente o finzinho da caminhada dele entre nós, e ele leva os seus discípulos para orar no monte, e olha só o que Yeshua diz. Então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Ficai aqui e vigiai comigo. Ou seja, a vigília é permanente. Ah, mas eu vou passar uma noite de oração. Ah, porque eu vou gastar a noite na sinagoga lendo Terrilim. Maravilha! Saiba que Deus vai saber te avaliar por isso que você está fazendo. Ou seja, a tua conversa é individual com Deus e não é coletiva. É você individualmente que vai ter que se preocupar de levar um relacionamento individual e pessoal contigo. Então você separa dois tipos de medo. O medo do mundano, que é o medo de todo momento, mas que também Yeshua, como 100% homem, mas também 100% Deus, e isso é fácil de você ler, porque o Tanakh inteiro está explicando isso, ele mostra de que todos os homens temos que reconhecer que a nossa carne é fraca. Olha só. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Matitial 26, 41. A carne é fraca. Nós somos carne e a gente precisa reconhecer que nós vamos pisar na bola, não é isso? Yeshua como nos momentos derradeiros como carne, né? Ele era o momento derradeiro da carne de Yeshua, né? Porque no dia seguinte ele ia fazer a grande obra da cruz, né? Ele sentiu medo, né? Talvez aquele medo de Jacó, Yeshua sentiu, talvez até mais, porque ele já sabia o que ele ia passar, né? Jacó não sabia o que... Aí que vem uma diferença, Miguel, aí que vem uma diferença. Enquanto que o medo mundano é o medo daquilo que é uma situação difícil, sabe qual era o medo que Yeshua teve? O medo que Yeshua teve
é a de que ele, por um período, iria ficar afastado de Deus, porque ele ia carregar o pecado de todo mundo. Então, o medo dele era diferente, era do afastamento de Deus. Então, quando você pega Isaías 53, você vê que realmente ele carregou o pecado do mundo. Então, a grande preocupação de Yeshua era exatamente o contrário, tá? Porque que ele iria ficar afastado de Deus por um determinado período. Mas olha só, a Haftará, o profeta Oséias, diz lá em Oséias 11, porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim e é concitado a dirigir-se acima. Mas isso ninguém faz. Como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Como te faria como Ademã? Como fazer-te um Zeboim? Meu coração está comovido dentro de mim. As minhas compaixões, a uma, se acendem. Dá para nós entendermos que Deus, durante o tempo inteiro, ele quer ser Deus vivo, ele quer estar no teu lado. Ele repete isso e repete isso, eu quero ser o teu Elohim e vocês o meu povo. E nós insistimos, deixa que eu sei. Não vou te pedir ajuda porque deixa, eu não tenho medo não, eu sou valente. Que tristeza quando a gente se dá conta de que a nossa valentia não vai nos levar a lugar algum, muito pelo contrário. E olha só, agora vem a cereja do bolo. Cereja do bolo. A cereja do bolo vem quando você entra em Oséias 12 e no versículo 5, 6, ele diz assim, o Eterno, Deus dos Exércitos, o Eterno é o seu nome. Converte-te a teu Elohim, guarda o amor e o juízo no teu Elohim, que espera sempre. Ele está esperando o tempo inteiro. Em momento algum, o Elohim deixou de esperar. E o que nós fazemos? Não, deixa, sabe o que é? Daqui a pouco. Não, eu vou daqui a pouco. E ele está te dizendo, converte-te. E aqui é gozado quando essa palavra converte-te é tão complicada. Nós, como Yehudim, nós não vamos nos converter de nada. Nós não precisamos nos converter de nada a não ser do pecado. Então, nós nos convertemos do pecado e nós não mudamos de religião, porque, na verdade, nós estamos sempre na caminhada daquilo que a Torá nos disse para fazer. É converter o coração para Deus, né? Converter o coração para Deus. A conversão dos seus pecados, ou seja, você descobriu que você estava indo na direção errada e o que aconteceu? Pisei na bola. Mas olha só, eu acho de novo, Mateus 18, Mateus 18, 3 diz, Yeshua falando, em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino do céu. E ainda adverte, em Marcos, Mordecai 4:12, ele diz, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Opa, mas pera, você não quer que eu me converta? Não. Eu quero que você me busque do fundo do teu coração, porque Jeremias disse de uma maneira bem clara, vocês me acharão se me buscarem do fundo do teu coração. Ou seja, não é aquela, sabe o que é? Me quebra o galho. Não, peraí. Volta teu coração para Deus. Volta. Não é de passagem, não é de brincadeirinha, não é o soft, é o hard, é o duro, é a conversão realmente do teu pecado para você estar diante do teu Elohim. É isso que você queria ouvir, Miguel? É isso que vocês queriam ouvir? Muito bom. Eu acho que a gente assumir esses nossos medos, né? Assumir os medos e converter o nosso coração ao Senhor dos Exércitos, né? Ao Senhor dos Exércitos, aquele que tudo pode, aquele que abriu o Mar Vermelho, aquele que tudo criou, né? Aquele que tudo criou, que abriu o Mar Vermelho e que está à espera do seu coração aquebrantado. Está esperando o seu coração aquebrantado, né, Samir? Então, acho que é isso. Acho que é isso. Acho que... Em momento algum,
Deus se afastou de nós, fomos nós que nos afastamos dele. E para você ter o teu caminho de regresso, o Haver Teshuvah, o companheiro de arrependimento, tem que pesar o coração. É isso aí. É isso aí. Uhum. É isso aí. Shabbat Shalom. Até a próxima semana, se Deus quiser. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.